Estamos aqui na programação do Grupo Seres. Mais uma vez temos a satisfação de ter a presença do presidente da TW Transporte, senhor Alexandre Schmitz, para a gente tratar de um assunto que está muito em voga agora com o aumento dos combustíveis e essa questão que envolve o transporte depois desse aumento. E vamos, com o presidente da TW Transporte, saber em que isso implica na oneração dos transportes de modo geral, com essa situação que vive o mundo todo, mas que aqui no Brasil também não é situação diferenciada desse contexto. Dito isto, senhor Alexandre, satisfação tê-lo aqui no Grupo Seres mais uma vez. Muito bom dia para o senhor. Bom dia, Sadi, bom dia, ouvintes. Muito obrigado novamente pela oportunidade de a gente poder estar conversando aí. Em que, senhor Alexandre, implica esse aumento dos combustíveis nos transportes para essas mercadorias que a TW Transportes faz tanto bem? Sadi, o combustível, isso é meio óbvio falar, ele tem um peso de 25% a 50% conforme o tipo de transporte que a empresa faz, tá? No caso da TW, como é transporte fracionado, o peso do combustível é um pouco menor. Nós passamos aí o final de semana inteira calculando os efeitos colaterais desse aumento, né? Para entender como que da parte da TW nós vamos nos posicionar no mercado. Então é difícil eu travar algum tipo de percentual, tá, genérico, porque cada empresa deverá buscar nos seus orçamentos, nos seus balanços, o número exato para poder fazer a reposição ou a composição das suas receitas para fazer o aumento desse custo aí. Eu até ontem estava conversando com o meu pessoal e a gente não lembra, na nossa história recente, aí, de ter tido uma variação tão grande, tá, de percentual. Bom, isso é um complicador muito sério. Chega a comprometer, inclusive, a questão do transporte, senhor Alexandre? Olha, Tati, eu acredito que algumas empresas que não estejam com uma gestão bem otimizada, bem organizada, provavelmente irão se complicar, porque às vezes a negociação para repassar esses aumentos ela é um pouco lenta, né? Só que o aumento acontece do dia para a noite na bomba. Então tu já começa a absorver o impacto do custo, mas não consegue fazer frente com uma receita já ajustada a essa nova realidade, né? Se o transportador precisar correr, por exemplo, a um banco hoje, também vai pagar juros mais caros. Então a situação só que se complica mais, né? De novo, é óbvio falar, mas se tu não tiver com os números do teu negócio na mão, tu não tiver com uma liquidez a nível de fluxo de caixa para suportar esse tempo entre vinda do custo e ajuste na receita, vai começar a se complicar o negócio, né? Então, eu pessoalmente, falando pela TW, não gosto muito de chute, tá? A gente recebe diversas orientações de sindicatos, de outras entidades, e do nosso setor, às vezes tem muita gente que chuta um percentual e não fica legal. Nós temos relacionamento de clientes de muito longo prazo, isso é uma relação de confiança, né? Então, quando nós nos posicionamos, a gente tenta ser o mais justo possível. O senhor diz que não tem, então, percentual de aumento no transporte. E na questão que envolve o fluxo, também tem uma diminuição, com certeza, né? Mas não tem como precisar, por exemplo, o percentual de diminuição? Sadi, eu acho que isso nos próximos dias, infelizmente, vai ser sentido, porque o mercado todo vai ter que passar por um ajuste. Imagina você... quem transporta produto para mercado, né? Isso vai chegar lá na gôndola, o supermercado vai ter que sentir como é que está esse mercado, que está vendendo, se não está. Se não estiver, vai ter que reposicionar os seus pedidos e toda a cadeia para trás, inclusive o fornecimento, né? Eu falei de uma situação, mas diversos outros segmentos vão estar se reorganizando, porque 24% no caso do diesel é um aumento muito grande, isso gera um desarranjo muito grande em todas as cadeias, tá? Seja lá do motoboy ou de uma transportadora um pouco maior, todos irão sentir de uma maneira ou outra, né? E essa situação não tem como acabar com esse conflito lá na Ucrânia e a Rússia, né? Não tem como dissociar essa situação que estamos vivendo sem acabar esse conflito, imagino? Eu acredito que não, porque o mundo inteiro acabou ficando muito dependente da produção de petróleo e gás russo, né?
assim como está acontecendo com a questão da falta dos chips, e hoje todo o mercado está se reorganizando para produzir chip por conta da quebra de produção da pandemia lá atrás, petróleo e gás também vai acontecer isso. Tanto que os próprios Estados Unidos estão procurando, veja só, Venezuela, que eles entendem como um país não alinhado com os valores deles, enfim, para que a Venezuela forneça o tanto de petróleo que vinha de outros lugares, né, para compensar. Isso é um tema bastante discutido em todas as partes do mundo, porque uma elevação do custo da energia starta o aumento de todos os outros custos. E isso leva à inflação. Se isso não conseguir ser controlado, eu não gostaria de voltar lá aos anos 90, enfim, onde todo mês nós temos que estar reajustando coisas por conta dessa escalada de um aumenta aqui, outro aumenta lá e todo mundo perde a noção do valor das coisas, né? Mas esse exemplo que você usou aí da Venezuela com os Estados Unidos é realmente talvez o mais cruel dessa situação toda aí que estamos vivendo no que se refere ao aumento de combustíveis. Mas, senhor Alexandre, eu gostaria aqui de aproveitar o ensejo da nossa conversa e de lhe perguntar também sobre essa questão que envolve a TW Transportes e a CCR Via Sul. Agora, recentemente, o senhor foi convidado juntamente com o Sindicato dos Transportadores aí de Carazinho, para visitar a empresa lá em Triunfo? Exatamente. O sindicato foi convidado e ele nos convidou para participar lá de uma palestra da ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, tá? E essa reunião, ela foi provocada pelo CETSERG, que é um sindicato de transportadores de Porto Alegre. Lá, resumindo para os ouvintes, né, foi estruturada uma área de pesagem de caminhões, tá? Essa área de pesagem vai ser operada por funcionários da CCR Sul e vai ser supervisionada pelo pessoal da NTT. Qual que é o objetivo? É coibir o excesso de peso nos caminhões ou aqueles que estão acima do limite previsto na lei. Essa estrutura ela é totalmente automatizada, então ela independe da intervenção humana, até para que os registros fiquem sem manipulação, eles nos falaram lá, né? Então tem a passagem primária, que afere se o caminhão está fora do peso, ela acontece a 60 km por hora. Se esse primeiro estágio aponta a divergência no peso, passa para um segundo estágio, que é um estágio mais lento, né, com uma medição mais precisa, a 10 por hora. Caso esteja fora do peso, o caminhão é chamado para dentro da estrutura do pátio deles para fazer o ajuste da carga, tá? Todos os veículos de carga, tá, e de transporte de passageiros têm, por obrigação, passar pela expedição rápida. Caso não passe, as câmeras irão gerar uma multa automatizada também. Eles têm placas lá de reconhecimento de... placas não. Eles têm equipamento fotográfico altamente preciso, que registra a placa do veículo e já vai gerando as multas, tá? Essa estrutura, Sadi, ela não vai servir apenas para aferição de peso. Ela também vai fazer controle do pagamento do vale pedágio, que tem uma legislação própria, vai fazer o controle do pagamento do piso mínimo de frete, que também tem uma legislação própria, e também do transporte de produtos perigosos. É uma segurança para a via e também imagino que para o asfalto, né? Que afinal de contas a empresa tem um maior interesse aí nesse contexto, senhor Alexandre. Porque todo caminhão que está acima do peso, do que os engenheiros calculam, ele acaba danificando mais o pavimento, traz um benefício para aquele cidadão que está fora da lei e um prejuízo para toda a sociedade, e é o nosso entendimento também, tá? E eu imagino que é uma preocupação também da TW Transporte nesse aspecto. É perfeito. A TW tem por sua cultura cumprir o que a regulamentação está prevendo, tá? Perfeito. A gente conhece do bom trabalho. Muito obrigado, senhor Alexandre. Foi um prazer tê-lo aqui na programação do Grupo Séries nesta manhã. Muito obrigado, muito bom dia, bom trabalho. Bom dia, Sadi. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de conversar com você. Presidente da TW Transporte, senhor Alexandre Schmitz, falando conosco sobre a repercussão desse aumento dos combustíveis e também desse convite que ele atendeu junto com o Sindicar, que é o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Carazinho e região, na CCR Via Sul, observando essa questão que envolve, né, os caminhões que carregam e os pesos, enfim, que eles levam no seu contexto nas viagens aqui
pelo estado do Rio Grande do Sul.